Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de PowerPoint. Pincel de animação no PowerPoint. É um assunto bem legal, parecido com pincel de formatação do Excel, do Word, do próprio PowerPoint, mas nesse caso nós vamos falar de animação. Uma forma bem legal para ter mais produtividade e aplicar animação em massa. Nós vamos explorar esse assunto. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa essa apresentação e outros modelos do PowerPoint para fazer junto comigo e bora para a tela. Para trabalhar com o pincel de animação, eu tenho aqui uma timeline prontinha, mas sem nenhuma animação. Então nós vamos criar animação para essa timeline e utilizar o pincel de animação para ser mais produtivo, mais rápido. Primeiro passo, nós precisamos entender qual vai ser a linha de animação. Isso é bem importante. Por quê? Analisando meu projeto, eu sei que eu tenho 4 blocos de animação. Como assim, Everton? Eu tenho esse bloco que deve ter a mesma animação. Eu tenho também esse bloco aqui, ó, do ano e título, que deve ter a mesma animação. Eu tenho o bloco das elipses, que devem ter a mesma animação. E dentro das elipses, eu tenho o bloco das linhas, que deve ter outra animação. Então são 4 blocos. Isso é interessante porque você precisa entender duas coisas separadamente. Primeiro que você tem 4 blocos diferentes. Cada bloco pode receber uma animação diferente. Pode, mas na maioria dos casos essa animação não vai ser aplicada de uma vez, porque o projeto vai ter uma sequência. E a sequência é um outro assunto, é diferente dos blocos. Eu preciso definir a ordem da aplicação de animação. Então vou fazer um desenho aqui para a gente entender. Eu quero que a minha sequência seja exatamente essa. Vai começar por essa lágrima, desce para a elipse, depois vem para o título e aplica a animação na linha. Então vai ter essa ordem, tá vendo? Sobe para a lágrima, desce para a elipse, vem para o título e ano, volta para a linha. Sobe para a lágrima, desce para a elipse, vem para o ano e título, volta para a linha. Sobe para a lágrima, desce para a elipse, vem aqui para o ano e título, volta para a linha, volta para a lágrima, mais uma vez para a elipse e para o ano, e finaliza a nossa sequência. Você entendeu o que eu estou fazendo aqui? Embora eu tenha 4 blocos, como mostrei para vocês, eu tenho a sequência, eu não posso ignorar a sequência. Eu tenho o bloco das elipses, eu tenho o bloco das linhas, tenho o bloco dos anos, mas o que importa é a sequência para que eu possa aplicar corretamente. Além de entender a sequência, eu posso utilizar um recurso para saber quantas animações eu vou ter. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 animações. Olha a importância de você entender todos os blocos e sequência do seu projeto. Tendo todo esse entendimento do meu projeto, eu posso partir para animações. Então eu venho aqui na guia Animações. Antes disso, eu seleciono o primeiro objeto que vai ser animado. Vai começar pela lágrima, não é isso? Quando eu clico na guia Animações, eu preciso entender um outro ponto importante. Eu tenho 3 categorias de animações. As animações de entrada, as animações de ênfase, as animações de saída. É muito importante entender esses 3 tipos. As animações de entrada, como o próprio nome sugere, ele vai animar com uma entrada de algum efeito, de algum movimento. A ênfase não vai entrar nem sair, ele vai fazer um movimento no local. Pode ser uma tremida, pode ser um choque, um raio, e para isso nós temos várias animações. E tem uma animação de saída. Obviamente, ele vai gerar um efeito e ter a saída desse efeito na hora da execução. É muito importante entender isso. Para esse projeto especificamente, eu quero partir de uma tela em branco, onde os objetos vão surgindo com a animação que eu escolher. Entendeu? A tela em branco e os objetos vão surgindo. Então eu vou utilizar as animações de entrada. Seleciono o primeiro objeto, animações de entrada. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou utilizar a mesma animação para toda a sequência. Então eu vou escolher, por exemplo, aparecer, que é uma animação básica, vai surgir o objeto. Depois de definir essa primeira animação, eu também quero definir uma duração, deixa eu colocar aqui, de 1 segundo e um atraso de 0,75, por exemplo.
Isso é importante para que ele tenha um delayzinho na hora de aplicar, senão fica muito rápido na tela e não tem o efeito desejado. A segunda animação é a elipse. Mesma coisa, seleciono o objeto e venho na animação aparecer. Mesma coisa, seleciono, venho aqui no intervalo, vou aplicar 1 segundo e ponto 75 também. Note que eu vou aplicar a animação somente na primeira coluna, depois nós vamos utilizar o painel de animação para facilitar o nosso trabalho. Depois da elipse, a próxima animação vai ser exatamente do ano e título. Note que o ano e título estão agrupados, então eu transformei os dois em um único objeto. Mesma coisa, seleciono o ano e título, clico na borda de fora, animações, aparecer, mesma coisa. Perceba que eu já tenho aqui animação 1, animação 2, animação 3. Falta agora a animação da linha. Eu também quero que a linha surja durante a aplicação da timeline. Então eu seleciono a linha, animação aparecer, vou aplicar 1 segundo de duração e vou aplicar 75 de atraso. Eu lembrei que aqui no ano e título eu esqueci de aplicar a duração e o atraso. Então eu volto aqui, aplico 1 de duração e ponto 75 de atraso. E olha o que aconteceu agora. Eu apliquei as animações no primeiro objeto de cada bloco. Lembra que eu falei no início que eu tenho 4 blocos? Eu tenho esse bloco, eu tenho o bloco da elipse, tenho o bloco das linhas também e tenho o bloco do ano e título. 4 blocos, correto? Mas eu apliquei a animação somente na primeira fileira de blocos, somente no primeiro objeto de cada bloco. Por quê? É agora que entra o pincel de animação. Quando eu seleciono um objeto que tem uma animação, eu posso utilizar agora o grupo animação avançada. Eu tenho aqui esse comando, ó, pincel de animação. Vou pegar aqui minha marcação, pincel de animação. Se você conhece o pincel de formatação, é muito parecido com o do Excel, do PowerPoint, do Word, mas agora eu vou colar a animação, exatamente isso. A única coisa que eu preciso entender para utilizar o pincel de animação é lembrar daquela sequência da animação e não dos blocos. Eu tenho que fazer aquela sequência, exatamente isso. Seguindo aquele desenho que a gente tinha feito no início, vou pegar aqui o pincel novamente, lembra aquele desenho? É isso aqui, ó. Eu tenho que seguir este roteiro aqui. Seguindo esse desenho, eu continuo aplicando as animações, mas eu vou utilizar a animação de cada objeto. Por exemplo, o próximo objeto é a lágrima, não é isso? Então eu seleciono a lágrima, pincel de animação e colo para a próxima. Depois eu venho para a elipse, pincel de animação e colo para a próxima elipse. Olha que fácil. Ano e título, pincel de animação, colo para o próximo ano e título. Venho na primeira linha, pincel de animação, colo para a segunda linha. Olha que fácil. Como reduz o trabalho utilizando o pincel de animação. Mesma coisa, volto para a próxima etapa, lembrando aquele desenho das animações. Seleciono a segunda lágrima, pincel de animação, colo para a terceira. Seleciono a elipse, pincel de animação, colo para a terceira. Ano e título, pincel de animação, colo para o terceiro. Segunda linha, pincel de animação, colo para a terceira. Fiz mais uma coluna de forma muito simples. Próxima, lágrima, pincel de animação, colo para a próxima. Elipse, pincel de animação, colo para o próximo. Ano e título, pincel de animação, colo para o próximo. Linha, pincel de animação, colo para o próximo. Mais uma coluna, agora nós vamos para a última. Lágrima, pincel de animação, colo na última. Elipse, pincel de animação, colo na última elipse. Ano e título, pincel de animação, colo no último ano e título. No caso da linha, eu não preciso colar a última animação, porque não tem uma próxima linha. E agora que eu apliquei toda a sequência de animação, utilizando o pincel de animação para ser mais ágil, eu posso executar para ver se vai funcionar. Como eu faço para executar sem precisar executar a apresentação como um todo? Eu tenho aqui esse recurso, visualizar. E quando eu clico nessa opção, perceba que ele vai executar toda a animação conforme nós criamos. Vem a elipse, agora o ano, depois a linha. Próxima lágrima, a elipse e depois o ano. E aí tem uma observação importante. Agora eu percebi que eu coloquei um espaçamento grande, está muito lento. E agora eu teria um trabalho, porque eu teria que arrumar de todas as lágrimas, de todos os milestones da timeline. Então isso é uma coisa bem importante para você pensar no início. Ficou bem legal, funcionou como eu queria, utilizamos o pincel de animação, mas eu percebi agora que ficou um pouquinho lento
poderia ser um pouco mais rápido. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pincel de animação do PowerPoint. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.